Bom dia, meus irmãos, frequentadores assíduos do nosso grupo caritativo São Francisco de Assis. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui ao vivo, 8 horas da manhã, dia 1º de julho. Meus amigos, o ano está passando e temos que aproveitar a oportunidade de Deus para nos aprimorarmos, seja nas nossas atividades, como era antes da pandemia, seja neste mundo novo de distanciamento social, mas que não impossibilita a inclusão do conhecimento através do Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados por todos os integrantes da casa. Sou Vinícius Magalhães e a partir de hoje estaremos agora com o nosso irmão, professor Assis, que fará a palestra pública do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos acompanhando as atividades do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade existencial os rompe, os corrompe. Então, quero aqui agora chamar este irmão, trabalhador da doutrina espírita, para dar o seu boa-vinda e o seu bom dia. Bom dia, meu irmão Assis, seja bem-vindo. Bom dia, Vinícius. É uma satisfação enorme estar novamente aqui nessa rádio do Centro Caritativo Francisco de Assis, que fica em Ceará-Mirim, não é? Todos nós temos uma responsabilidade, um compromisso espiritual, e nós não podemos fugir disso. E nosso agradecimento por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui reunidos, em nome de Jesus, para poder divulgar a ciência espírita e chegar aos lares dos mais rincões do nosso Brasil, a fim de que todos possam se libertarem. Esse é o processo de autolibertação e a gente pode, com o poder de persuasão que nós temos, fazer com que essas pessoas possam refletir a respeito da verdadeira vida. Esse é o objetivo nosso, enquanto encarnado, com também, digamos assim, com a inspiração dos nossos irmãos benfeitores, nossos amigos benfeitores, que ficam rodeados quando a gente faz o bem. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos também a presença de todos, que a partir de agora acompanham-nos através do nosso Facebook, através da rádio. Lembrando que aqueles que queiram fazer a divulgação da nossa casa, basta compartilhar a mensagem através do facebook.com/webradio Portal de Luz. Você acompanhará ao vivo essa palestra, como também terá a oportunidade de ver novamente todas as palestras que começamos a fazer desde o ano passado. Parece que a doutrina espírita, a espiritualidade, meu irmão Assis, já estava nos preparando para esse momento. E a partir de 2019, já tínhamos começado esse trabalho de divulgação através da mãe internet, que consegue espalhar a doutrina espírita, a verdade e a luz para todo mundo. Temos também hoje a presença do nosso irmão Leonardo, que, assim como o nosso irmão Assis, acompanhará as atividades de hoje e fará o nosso exórdio. Para quem nos acompanha, sabe que temos a oportunidade de ler e comentar um pouco mais sobre a explicação de Emmanuel através do Evangelho de Jesus no livro Vinha de Luz. Estudaremos hoje uma parte importante sobre o exórdio do item 30, que fala da alma desperta. Bom dia, meu irmão Leonardo, seja bem-vindo à casa, seja bem-vindo ao dia de hoje no Grupo Caritativo São Francisco de Assis. Bom dia Vinícius, bom dia Assis, bom dia internautas, bom dia encarnados e desencarnados. É com satisfação que a gente retorna à rádio para esse dia de estudo, esse dia de evolução, esse dia onde iremos falar sobre ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É importante para a nossa evolução. Então, que assim seja, né? Vou fazer o exórdio e aí logo faço a prece e a gente começa a palestra. Positivo? Gostaria de pedir a atenção de todos, porque hoje é um dia muito especial, temos uma atividade
pautada através do estudo do Evangelho, da Boa Nova de Jesus. Então, teremos aqui a oportunidade de ver um material preparado com muito carinho e dedicação do irmão Assis, que trará, à luz da doutrina espírita, um pouco mais de conhecimento para que possamos se libertar da religião de rebanho e seguir de forma consciente aquilo que temos fé dentro de nós. Então, meu irmão Leonardo, meu irmão Assis, fiquem disponíveis, estarei aqui ajudando por trás das câmeras, e uma boa palestra, um bom exórdio a todos. Até mais tarde, meus irmãos, fiquem com Deus, e uma ótima palestra a todos. Obrigado, Vinícius. Passemos ao exórdio. Eu trago aqui uma mensagem de André Luiz. Respostas no caminho. Dedique-se ao seu trabalho com todos os recursos disponíveis, reconhecendo que se houver alguma necessidade de modificação em suas atitudes, a sua própria tarefa lhe fará sentir isso sem palavras. Isso é uma mensagem de André Luiz, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, no livro Respostas da Vida. E nesse momento, o que traz esse exórdio? Ele mostra que a gente tem que trabalhar incansavelmente, com todos os nossos recursos, com todas as nossas forças, como se a vida, tá certo, fosse uma única encarnação, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa dar o nosso máximo, para que a gente possa estar junto com a família, junto com a sociedade, junto com nós mesmos. E assim, isso nos fará nos sentir bem, nos sentir com amor, com caridade, com o próximo, consigo mesmo. Então, essas palavras do exórdio de hoje, tá certo? Então, procure trabalhar com todos os recursos possíveis, procure trabalhar com amor e com caridade sempre. Então, agora, a gente passa a prece inicial, para logo em seguida chegarmos à palestra. Fechemos os nossos olhos, aquietemos os nossos corações, pedimos a Deus para que nos ilumine e nos guarde e nos dê amor nesta palestra de hoje, intuindo o irmão Assis, intuindo a mim mesmo, para que a gente possa trazer a boa nova, para que a gente possa trazer um pouco de evolução, um pouco de paz, um pouco de amor a todos. Que assim seja. Meu irmão Assis, com você. Bem, Leonardo, mais uma vez estamos aqui reunidos, né, para poder fazer com que esse nosso compromisso seja realizado. Bom, o tema de hoje, nós vamos tratar aqui da lei de amor. Uma das leis, né, que fazem parte da lei maior do universo, que é a lei maior, que é a lei do amor. E que não deixa de ser também uma lei do amor, que é a lei da reencarnação. A lei da reencarnação, na verdade, é pedagógica, né, levando em consideração que nós somos seres espirituais, pensantes, moradores dos universos, e que nós recebemos um corpo físico, que é um holograma, para poder a gente treinar. Bom, o capítulo que nós nos referimos sobre a reencarnação é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos fazer uma abordagem, né, desse capítulo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 18 a 23. Pode passar. A pergunta é essa: a reencarnação fortalece os laços de família? Não é? Essa é uma pergunta que vamos tentar respondê-la durante toda a nossa explanação. Bom, para toda lição, necessário se faz a gente trazer um objetivo. E o nosso objetivo geral trata da questão da gente compreender como é que a gente pode se consolar diante da doutrina do amor, que é a ciência espírita. Para isso, é preciso a gente se reportar, como o próprio Vinícius já logo no início deu a dica, sobre a Boa Nova, que é uma aliança que Jesus veio fazer conosco para a gente voltar para casa.
Todos nós precisamos voltar ao Pai. Um amor incondicional que Ele tem para conosco, que nós negamos esse amor. Por isso, Jesus veio aqui para dizer, olha, existe um amor. E a gente tem que recompor esse amor que está dentro de nós. Ou seja, está dentro de nós, mas cimentado. E precisamos descimentar. Bom, nós vamos fazer aqui um paralelo entre as doutrinas que não acreditam na reencarnação e nós que temos certeza da reencarnação, né? Então, vamos lá. Dentro dessa lei de... Não, só um pouquinho, por favor. Dentro dessa lei do amor, não é? Nós podemos aqui destacar a existência de Deus, né? Que são princípios básicos da ciência espírita que a gente não pode perder de vista para poder enquadrar esse ensinamento de hoje. A imortalidade da alma, ou seja, a alma precede ao corpo. E a gente vai fazer um paralelo em relação à doutrina que não acredita na reencarnação. A lei de causa e efeito, é importante a gente destacar também que foi Jesus que muito bem, na sua estada aqui, exemplificou, ensinou e exemplificou. Se a gente verificar as suas palavras, quando ele dizia assim, vai e não peque mais, quando diante do processo de participação das curas com nossos irmãos da época da sua peregrinação, ele dizia sempre, vai e não peque mais. Ou seja, se você fizer de novo, volta, não é? Então, é a lei de causa e efeito. A gente não pode fazer uma leitura das escrituras, vamos dizer, sagradas, simplesmente de uma forma literal, mas verificar dentro do seu íntimo, né, as coisas sublimes que ali se encontram, ditas por Jesus. Pluralidade dos mundos habitados. Isso implica dizer que existe, quando ele disse, meu reino não é deste mundo, Leonardo, essa semana, deu uma aula muito bem, assim, bem colocada a respeito de mundo. Ó, se não é deste mundo, então tem outros mundos. Então, que mundos são esses? Se nós estamos aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, então tem outros mundos, para baixo ou para cima, vamos dizer assim, não é? Ou pior ou melhor. Então, cada um agora, né, como ser vivente, né, que tudo é vivo no universo, a gente tem que partir para onde queremos. Comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, ou seja, quer dizer que existe comunicação entre os dois, vamos chamar assim, entre dois espaços, aquele carnal e o extrafísico, que é o sutil. E a lei de amor, que é a reencarnação, que é uma lei pedagógica, como já falamos, que vai tratar todos nós. É uma estação de tratamento, esses mundos, né, os orbes. E dentro dos seus próprios orbes tem também as energias, né, que cada um consegue pautar dentro da sua consciência e que, a partir de uma ideia, né, surge aí a oportunidade de você conceber a sua morada. Então, existem várias moradas energéticas dentro da própria Terra, e cada um é responsável individualmente para poder chegar e dizer, eu quero morar ali. Bom, ou seja, toda essa aula que nós vamos ministrar agora, esse conhecimento, é para dizer o que Jesus disse, nós como discípulos aprendizes. Ninguém morre. Morre o corpo físico, né? E dizer também que nós somos seres espirituais pensantes imortais dos universos, que a alma precede ao corpo físico, e obedecemos a lei do progresso, quer queiramos ou não. Pode passar, meu irmão. Ainda no objetivo geral, pela lei do progresso, né, todos os seres vivos se encontram em processo de evolução. Então, é uma concepção muito nobre isso aqui. Como é que a gente pode estar querendo dar valor à morte se a gente pode valorizar a vida? Dizer, eu morri e agora eu não existo mais. Ora, não é melhor você dizer para você mesmo que você é um ser vivente imortal, né, e que pode ser uma pessoa melhor, né, amanhã? Mas tem que fazer hoje, né? Na Terra, né, que é um planeta de provas e expiações, todos nós estamos na luta consigo próprio, na busca do seu próprio melhoramento, que é o objetivo final. Não é, vamos dizer assim, que todo mundo objetivo é buscar é ser um ser vivente melhorado, bondoso, misericordioso, que são atributos da divindade, né? E tem uma base sólida para poder a gente caminhar obedecendo os ensinamentos, né? Exemplificado, ensinado por Jesus, que é a prática do Evangelho, que é justamente a busca do peso da luz. Nós somos luzes, mas precisamos ser luz resplandecente, em que
esse peso, não é, digamos assim, vai nos levar a ser um espírito livre, morador do universo. O que é um espírito livre? É sem doença. Ele pensou estar em algum lugar, não é? Mas não é assim, simplesmente em algum lugar, sem fazer nada. Quanto mais a gente tem a faculdade, mais responsabilidade se tem, né? Porque a gente tem Deus dentro de nós. E esse Deus dentro de nós, a gente tem uma responsabilidade maior para fazer com que os nossos irmãos que ficaram para trás tenham que ser buscados, né, por nós, a exemplo de como Jesus fez e faz conosco. Vamos lá. Para justificar também a nossa aula, né, aqui nós vamos apresentar as provas da imortalidade da alma aplicada à lei, né, do amor. Nós vamos falar se a reencarnação fortalece os laços de família, mas como é que se fala em reencarnação sem buscar um entendimento primeiro da lógica, não é? Então, Moisés proibiu de se comunicar com os mortos. Está aí uma das maiores provas da imortalidade da alma. Ninguém proíbe uma coisa que não existe. Então, se existe, não é? Ele proibiu. Então, é lógica isso. A gente chama isso de quê? Fé raciocinada, não é? Momento de transfiguração, onde Moisés e Elias se materializaram para conversarem com Jesus. Ou seja, aí tem mais uma prova. Olha, Moisés lá em cima proibiu, né, no número 1 aí da telinha, como vocês estão vindo, lá para trás, e de repente ele apareceu para Jesus. Ou seja, morreu? Não. Então apareceu um espírito, se materializou, na verdade, para Jesus, juntamente com Elias, né? Isso no Monte Tabor. O item 3, lição de Jesus para Nicodemos, que é justamente essa lição que nós estamos tratando, não é? Já foi falado nas aulas anteriores a respeito da implantação, ou seja, da revelação da reencarnação para Nicodemos. Ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Ele ficou embaraçado, mesmo sendo um doutor da lei, inteligente, mas ele não compreendeu muito bem essa lição, né? Isso é um dos pontos capitais que nós vamos falar na frente, como justificativo para a gente estar falando hoje de reencarnação. Então, ele não compreendeu. E hoje nós estamos, como discípulos aprendidos, fazendo com que essa lição possa ser colocada à discussão de todos. Bom, item 4. Aparições de Jesus após a crucificação do corpo físico. Olha, Jesus na cruz, né, morreu, né, e está cristalizado na cabeça de cada um de nós que ele morreu e acabou a vida. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. Logo em seguida, ele apareceu para Madalena, né? Isso dando prova de que em espírito, nós somos espíritos, nós somos seres espirituais, né? E disse para Madalena, eu quero uma reunião com os discípulos. E foi feita essa reunião de porta trancada, né? E, de repente, ele apareceu. Bom, apareceu, se materializou, que é uma das propriedades que a gente tem que estudar muito, é a questão do perispírito, né? O perispírito tem funções, né? Tem propriedades que muita gente não sabe, que as dimensões do ser como homem integral, e nós temos um corpo semimaterial que faz com que essa possibilidade ocorra. Ou seja, para o espírito não existe obstáculo, né? Passa parede, passa fogo, água, e não acontece nada. Então, nessa reunião dos 11 discípulos, o que ocorreu? Madalena falou e Pedro não acreditou. Mas logo em seguida, né, Jesus apareceu e disse que nessa reunião faltou Tomé. Mas logo em seguida, Tomé, que recebera a informação de Pedro, também não acreditou. E Jesus, nessa outra reunião, com os 12 discípulos, deu prova para Tomé, porque aí surgiu aquela frase, vê para crer, não é? Ou seja, mais uma prova de fé para Tomé, dando para ele uma oportunidade de renovação. E não basta ver, né? Tenha olhos, mas não precisa você ver. Tenha ouvidos, mas não precisa escutar, né? Escute com seu coração, com o sentimento, para poder entender que existe uma força muito maior do que a do homem. Na pesca para os discípulos também, olha, o peixe está ali, ou seja, Jesus apareceu naquele momento e indicou o cardume, né? Eles jogaram a rede e logo em seguida ele foi reconhecido por Pedro e os discípulos que estavam ali e se confabularam. E também na sua despedida, né, no Monte das Oliveiras, 500 trabalhadores foram instituídos como os ceareiros primeiros de Jesus. Ali mais uma prova da imortalidade da alma. Tudo isso para dizer que ninguém morre.
E nós estamos ainda patinando, vamos dizer assim, numa possibilidade de entender que a Terra foi criada somente para nós, que só existe a Terra, e que tirando a vida do corpo físico resolve as coisas, e não resolve. Então, a gente, aí, mais uma vez, precisamos compreender essa questão da reencarnação como uma lei de amor que nos dá a oportunidade de a gente se reciclar. Pode passar, meu irmão. Bom, outra justificativa para esse estudo trata sobre a prova da imortalidade da alma, está na Gênesis, capítulo 17, que trata sobre predições do Evangelho, segundo o advento de Cristo, item 46. O que é que Kardec disse no item 46? A grande e importante lei de reencarnação foi um dos pontos capitais que Jesus não pôde desenvolver, porque os homens do seu tempo não se achavam suficientemente preparados para ideias dessa ordem e para as suas consequências. Olha, hoje a gente tem dificuldade, imagina naquela época. Contudo, o que aconteceu? Assentou o princípio da referida lei, como fez relativamente a tudo mais. Isso aconteceu, está dito por Humberto de Campos no livro Boa Nova, né? Quando fez a instituição, a revelação da lei da reencarnação. Estudada e posta em evidência nos dias atuais pelo Espiritismo, a lei da reencarnação constitui a chave para o entendimento de muitas passagens do Evangelho, que, sem ela, parecem verdadeiros contrassensos. E é verdade. A gente não entende muitas coisas que se encontram nas Escrituras Sagradas, porque a gente faz a leitura de uma forma literal. Pode passar. É por meio dessa lei que se encontra a explicação racional das palavras que foram ditas, admitida que sejam como textuais, uma vez que elas não podem ser aplicadas às pessoas dos apóstolos. É evidente que se refere ao futuro reinado do Cristo, isto é, ao tempo em que sua doutrina mais bem compreendida por lei universal. Ou seja, a gente hoje tem essa incumbência, né? E a gente está compreendendo que o que Jesus disse naquela época era justamente para nós, né? Dizendo que alguém dos ali presentes na ocasião veria o seu advento, ele forçosamente se referia aos que estarão vivos de novo nessa época. Ou seja, nós somos espíritos de ontem. E nós estamos revivendo, não é? Ninguém aqui é espírito de primeira reencarnação. Nós somos espíritos milenários. Mas o que ocorreu com os judeus? Os judeus, porém, imaginavam que lhes seria dado por ver tudo o que Jesus anunciava e tomavam ao pé da letra as suas frases alegóricas. Muitas alegorias foram, não é, simbolismo, foram utilizados em fatos concretos da época para falar para os simples, os pobres de espírito. O que é os pobres de espírito? Pobres de espírito são aqueles que foram julgados pelos fariseus, né, da época, que o condenaram por seguir Jesus. Não é? Pobre de espírito significava, não é, nas palavras de chacota, não é? Mas Jesus disse, os pobres de espírito, venham todos aqueles ali que vão se juntar comigo. Eu quero vocês como vocês são. Não é? E ninguém se perderá. Mas os fariseus da época tinha esse tipo de balbúrdia, né, com nossos irmãos da época, principalmente os nossos irmãos do apostolado, os discípulos que seguiam Jesus. Vamos lá. Vamos agora para o item 18 a 23. Feita essa introdução, nós vamos falar sobre os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Vamos lá. Vamos fazer a leitura e vamos ao mesmo tempo, fazendo alguns comentários. Então, os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e repertados. O princípio oposto é o que destrói. Bom, uma pergunta aí não pode deixar de ser feita. O cristianismo atualmente está desnaturado? O que é que significa isso? Quando desconsidera o mundo espiritual numa proposta da imortalidade da alma, ou seja, da individualidade da alma, e isso é desnaturado. Porque a gente fica vivendo uma fantasia, não é, de viver somente uma encarnação. E, na verdade, existe o princípio lógico da vida, que ela continua, não é? Não considera a lei de causa e efeito, porque se não considera o espírito vivente, o espírito não tem consequência dos seus atos. Olha aí, não se reconhece isso. Então, é um cristianismo desnaturado. Pluralidade dos mundos habitados. Ora, desconsidera que existem outros mundos. Então, isso
é um problema que pode ocorrer dentro da cachola, ou seja, do quengo, da consciência de cada um, e isso é determinante para um atraso espiritual, que a gente fica na infantilidade da progressão moral. E, consequentemente, a gente não vê o espaço espiritual, não é? E, principalmente, desconsiderar o processo reencarnatório. Isso é cristianismo desnaturado. Que um dia, né, se tornar uma lei, vamos dizer assim, perpétua, para todo mundo compreender, e isso melhorar muito em termos de expulsão da maior doença que existe dentro de nós, que é o egoísmo. Porque quando a gente não tem esse entendimento dessa lei maior do universo, e as leis que abrangem, se abrigam dentro dessa lei maior do universo, que é a lei do amor, a gente fica aí a ver na vida, não é? Então, vamos lá. Pode passar, né? Os espíritos, né? Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Ou seja, vejam que o nosso irmão Kardec, né, juntamente com os espíritos superiores, tiveram essa preocupação de saber como é que isso se procedia. Eu peço ao irmão Leonardo pegar o livro dos espíritos, né, para fazer a leitura da pergunta 386. Olha, para complementar o que está dito aqui, esses espíritos felizes, né, esses espíritos felizes de estarem juntos, procuram-se. Então, existe a energia que bate. Então, faça a leitura, meu irmão, aí. Está podendo fazer a leitura do... Sim. Vamos lá. A pergunta 386 trata de simpatia e antipatia terrenas. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Isso foi a pergunta. E a resposta dos espíritos: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para com o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentes fortuitas, mas que, na realidade, resultam da atração de dois espíritos, que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Está vendo? Se buscam reciprocamente, né? Existe uma reciprocidade energética. Então, se reconhece por energia. Está vendo? Isso acontece na Terra também e acontece no mundo espiritual. Então, se buscam, não é? Bom, leia, por favor, também a pergunta 388. E existe um magnetismo nisso, não é? 388. Sem falar que eles se encontram na multidão, não é o acaso. Isso é importante dizer isso, porque tem muita gente. Eu não encontrei fulano, porque a magia não existe. Não existe. Mas ninguém jamais deixará de ser visto na multidão. Então, você que está aí, acha que não vai encontrar a sua energia? Vai sim. Não é? A pergunta 388? 388. Então, a pergunta: os encontros que costumam se dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Então, Kardec fez essa pergunta e os espíritos responderam: entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Foi a resposta dos espíritos. Está vendo aí? Magnetismo. Então, a gente não pode dissociar a ciência espírita do magnetismo para entender essas questões. E tem muita coisa aí que a gente não sabe como é que esses laços se fortalecem. Porque aqui Kardec deu uma canjinha para a gente para mostrar que essas energias se encontram, não é? Para se fortalecer. Bem, e ainda tem mais coisa que ele não quis dizer aqui, deixa bem claro aqui, os espíritos não quiseram dizer, né? Está dizendo aqui: há entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda. Isso significa dizer que tem muito mais coisa, não é? Continuemos. E ele diz ainda, né, que mais tarde conhecereis melhor. Exatamente, é o que nós estamos tentando fazer aqui, né?
pelo grau de intelectual que a gente vem melhorando ao longo das existências anteriores, nós vamos conquistando essa oportunidade, né? A encarnação só os separa momentaneamente, olha aí, pois que, uma vez retornando à reticidade, que é justamente o mundo espiritual, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Pronto, eu gostaria que o irmão agora botasse, pode passar, né, o caso de Sazon, lá. Vamos ficar bem tranquilo, apresentar bem tranquilo para o pessoal. Pode passar, depois a gente volta. Dá para passar? Dá. Vai lá no caso Sazon. Aí depois a gente volta. Para mostrar. Aí. Anterior. Pode ler. Membro da Sociedade Espírita de Paris, deixa uma carta em vida solicitando que o evoquem logo, após o seu desencarne, para que fale como foram os primeiros momentos após a morte. Kardec, com outros membros da sociedade, assim o fazem ainda no velório. Situação pouco comum, a do espírito ter plena consciência dos instantes seguintes à morte. Denota evolução moral por parte do espírito. Ao fim, de que tempo recobrastes a lucidez das ideias? Ao fim de 8 horas. Conservastes as ideias até o último instante? Sim, toda a minha existência se desdobrou na memória. Permitiu-me Deus recuperasse as faculdades, e foi então que me vi cercado de numerosos bons e fiéis amigos. Diz também não ser fácil explicar-nos o processo de leitura do pensamento. Bom, veja aí, eles são espíritos felizes. É a luta que nós estamos fazendo aqui para chegar à consciência do outro lado. Mas tem uma coisa aí que chama atenção, que combina com essa aula que nós estamos falando. Diz assim, permitiu-me Deus recuperasse as faculdades, e foi então que vi cercado de numerosos bons e fiéis amigos. Ou seja, o momento de quê? De reencontro. Pode voltar lá na tela, lá, não é? Nós estamos aqui na Terra, não é? E a vida na Terra é de encontros, reencontros e desencontros, né? E do outro lado é a mesma coisa. Só que nós somos seres viventes que estamos sempre encarnando, vamos dizer assim, no mesmo ambiente familiar para resolver as questões, as querelas, os conflitos existenciais. Bom, vamos seguir em frente. Muitas vezes, eles seguem juntos na encarnação. Nós, vamos colocar nós, né? Reunindo-se numa mesma família, tá vendo como dissemos? Ou no mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. É importante isso? Tá vendo? Porque existe afinidade, existe afeição, existe amor entre as almas, entre os espíritos, e que se combinam no mundo espiritual. Porque o casamento é aqui, não, é no mundo espiritual que é a combinação, no planejamento reencarnatório, para poder fazer com que sigamos nesse progresso, na lei do progresso. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Eu estou aqui, mas meu filho partiu. O pessoal tem uma mania, desculpa a expressão, dizer que perdeu o filho. Ninguém perde nada. Né? Ao contrário, o espírito se libertou. Né? E, de repente, o que aconteceu? Esse irmão que partiu cumpriu sua tarefa aqui na Terra. Outros não cumpriram, né? Quando estão fora da lei, que é justamente pecando pelo desvio das leis naturais, o evangelho, que se encontra na cabeça, na consciência de cada um, e a gente desvia. Não é? Por questões justamente de imperícia, imprudência, negligência, que essas contas estão registradas na contabilidade divina, e a contabilidade divina não falha. Não é? Bom, então o pensamento nos une, porque o pensamento, na verdade, é a linguagem do universo. Né? Os nossos irmãos extraterrestres, quando aparecem, eles aparecem sem boca. Não come, né? Do jeito que a gente come. Comer os animais, nossos irmãos. Né? Na verdade, ele vive dos fluidos. Não é? Para que boca? Para falar se a linguagem é do pensamento. Nós somos assim porque somos imperfeitos. Estamos boca, né, para comer, né, os bichinhos, nossos irmãos que estão em evolução. Né? Mas que aqui estamos no planeta de provas e expiações, para poder aprender que a gente não precisa disso no futuro. Né? Bom, os que estão livres velam pelos que estão cativos, ou seja,
Os que estão livres, ou seja, do outro lado, cuidam pelos que estão cativos. Aí um exemplo disso, né? Ou seja, os mais adiantados procurando fazer progredir os retardários. E, em exemplo, nós temos o doutor Bezerra de Menezes. O doutor Bezerra de Menezes, ele cumpriu a sua missão aqui, tem até uma passagem em que ele no atendimento lá, uma família que chegou com um bocado de menino, né? E ele atendeu, né? Médico dos pobres, prescreveu a medicação, mas a família não tinha dinheiro para comprar o remédio. Ele pegou, como não tinha mais dinheiro, ele tirou o anel de formatura e doou para a senhora vender para comprar o remédio. Imaginam, né? Imaginemos uma situação como essa, para nós como um exemplo, né? E o que ocorreu? O doutor Bezerra, ao chegar no mundo espiritual, pelo processo de evolução, recebeu um recado de Dona Celina, né? Um recado da Mãe de Jesus, para ele ir para outro planeta. Ele já tinha conquistado a luz. Então, nesse momento, chegou Dona Celina no apartamento e disse: acorda, Bezerra. Da forma amorosa, ele acordou e ele escutou um barulho. E esse barulho, não é? Ele perguntou: o que é que está acontecendo aí fora? Aí levou ele na janela do apartamento e lá tinha um bocado de gente, né? Recebendo com deferência, dando tchau, essas coisas todas para ele, agradecendo. E ele perguntou se ele não quer isso. Se naquele pessoal ali você atendeu ele, e aquele ali, você pôs diante dele, e aquele ali, você deu um passo nele, e aquele ali, você, na desobsessão, você disse umas palavras para ele, e na palestra você também falou para aquele ali, e eles saíram confortados, melhoraram as suas aflições, mas eu não conheço ninguém. Essa não conheço ninguém é fundamental dentro de fazer o bem sem saber a quem. E aí o recado foi esse: você vai escolher outro planeta para ir, porque você não precisa mais ficar na Terra. Eu tenho um livre-arbítrio, minha irmã? Tenho. Então eu preciso ficar na Terra para buscar meus irmãos da 4ª série. Ou seja, buscar a gente. Não deixar para trás. É o que Jesus, né, preconiza nos seus ensinamentos de amor. Então o doutor Bezerra ficou na Terra, poderia muito bem estar em outro lugar, mas ficou na Terra para buscar a gente. E não deixar para trás ninguém. Então aí tem mais um exemplo de amor. Né? Os cativos que estão na Terra, né, estão aí recebendo essa luz, né, assim, como um direcionamento para Jesus. E a gente tem que acordar e despertar para isso. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Ou seja, todos nós aprendemos a cada momento na existência de uma reencarnação. Aproveitemos essa oportunidade que nós temos agora, que para poder pegar uma reencarnação não é fácil, porque a fila é grande no mundo espiritual. Vai lá, Leonardo. Cada vez menos apegado à matéria, seu afeto é mais vivo. Por isso mesmo, que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles poderiam percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Ou seja, todo mundo sabe que quanto menos apegado à matéria, nós perdemos, vamos chamar, não é perdemos, nós tiramos a matéria densa, o perispírito da gente fica mais luminoso, mais iluminado, pela quê? Pela assistência mesma que nós nos damos, pelo respeito que nós construímos dentro de nós, que é a construção da luz. Pelo quê? Pelo ensinamento de Jesus, que é a bandeira maior, é o Evangelho, construído dentro de nós. Base sólida, né? Entenda-se bem que se trata aqui, na verdade, né, aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos seus sentidos. Só que nós temos um sentido aqui na Terra que a gente está deixando a desejar, que é o sentido mediúnico. A mediunidade é um sentido orgânico. E a gente não dá muito valor a isso, achando que é doença. E não é. Ainda mais coloca que é doença patológica, e não é. Então, precisamos domar nossas inclinações, apurar bem esse sentido
que é um dom divino que nos é concedido para poder se comunicar com o nosso Pai, com o outro lado. E nós temos também que compreender que não tem nenhum motivo para se preocuparmos no mundo dos espíritos, porque lá é a verdadeira casa, é o estado natural dos espíritos que nós somos. Só são duráveis as afeições espirituais. Aqui na carne, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque nós temos muitas querelas quando estamos aqui. E isso pode permanecer do outro lado, se a gente assim se permitir. Mas aí tem um detalhe: as afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos enquanto a alma sempre existe. Né? Então, tem a questão da antipatia, que pode ser resolvida, não é? Kardec perguntou aos espíritos como é que se pode resolver essa questão da antipatia. Eu peço ao irmão Leonardo para ler a pergunta 389 do Livro dos Espíritos. Vamos lá, 389. A pergunta: e a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Isso é a pergunta. E a resposta dos espíritos: são espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem, sem se falarem. Então, essa é a resposta. Tá vendo? E a 390? A pergunta da 390. Antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Isso é importante. A resposta dos espíritos: de não simpatizarem um com o outro, não segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade de modo de pensar. A proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Tá vendo? A gente tem que ter esperança nisso, porque são querelas materiais que normalmente a gente constrói, que não tem valor nenhum, né, que se agregue ao nosso progresso espiritual. Então, é isso que nós chamamos a atenção, que não vale a pena a gente estar brigando por questões fúteis, né, questões, né. A gente tem que fortalecer os nossos lados de família também aqui desse lado, para poder continuar do outro lado, porque de lado é uma ida e vinda, né? Idas e vindas. Falar idas e vindas, nós temos aí um livro que fala muito bem disso, que é o nosso irmão Raul Seixas, que é o Espírito Zílio, né, que recentemente fez a publicação desse livro no Frei Fabiano de Cristo, que está disponível, né, que fala justamente dessas idas e vindas. Continuemos, né? Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte separa na terra e no céu. Então, cuidado com essas questões dos interesses particulares, né? Isso pode não gerar afeição, né? Porque existe uma programação, né, espiritual. Então, vejamos. O item 19. Sigamos. Vamos tratar aqui, nesse 19, sobre a união e afeição entre parentes, não é? Que indicam a simpatia anterior que as aproximou. Por isso, disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações, nada tem de comum com o dos parentes, que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com a dupla finalidade de servirem de prova para uns e de meio de progresso para outros. Olha, né? Aqui está um exemplo do nosso Pai de misericórdia, né? De bondade, do nosso Criador, né, em conceder uma oportunidade de reparação, porque não basta só o perdão, aliás, o arrependimento, tem que ter o perdão reparador, e se dá através da justiça divina, e a justiça divina, que é o perdão infinito do Pai, não é? Se dá pela pluralidade das existências, que a gente chama de reencarnação, que é um perdão,
mas é auto-perdão. Cada um de nós temos que buscá-lo, ok? Bom, os maus, né, se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. Então, vejam que existe espírito, né, que no mundo espiritual, vamos dizer, acontece assim, nós não temos aqui o Zap, não temos e-mail, então o doutor Bezerra de Menezes, junto com o Assanur, fazem parte do processo reencarnatório, pega o envelope amarelo e entrega para você. Mas antes disso, ele passa um e-mail, olha, tem um espírito aqui para reencarnar, gostaria se tem alguém para ajudar esse espírito. Aí a notícia corre frouxa dentro do mundo espiritual, olha, tem um espírito aí para reencarnar e estão pedindo alguém aí para ajudar esse espírito. Agora, imagine, N situações pode esse espírito ter passado. Então, existe o pai e a mãe de infinito amor, que se oferece no mundo espiritual para cuidar de um espírito que precisa de ajuda. Todos nós somos, digamos assim, fora da lei dos universos, que são as leis que regem o universo, são imutáveis. Nós ferimos, em algum momento nós ferimos a lei. E sempre tem alguém no mundo espiritual que diz, eu quero cuidar desse espírito. Aí chega aqui na Terra, aí recebe os irmãos em diferentes situações, que a gente pode aqui citar, síndrome de Down, autista, né? Deficientes físicos, né? Mentais, né? Transtornos mentais, e que muitas vezes o pai, logo de início, pergunta, por que eu? Mas com o tempo, com essa doutrina amorosa, consoladora, vem explicar que é um pai e uma mãe de infinito amor, que se apresentou para o espírito para poder cuidar dele. E às vezes, muitas das vezes, é uma última reencarnação desse irmão, né, que está cuidando desse espírito. Olha aí. Está vendo como é que acontece? Bom, então temos esse tipo de situação que pode ocorrer, né? Onde um espírito necessita de ajuda. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espírito, como se faz na Terra entre as raças e os povos. Então, essa miscigenação, vamos dizer assim, também acontece no mundo espiritual, para poder fazer com que os espíritos tenham a sua oportunidade de encarnar, mesmo numa situação de pendência, com um pai bom, para poder melhorar esse espírito. Bom, sigamos para o item 20. Vamos ser mais rápido aqui. O medo, né? O medo do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso os amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que o egoísta se tranquilize, né? Fique tranquilos, pois esse medo não tem fundamento. O que é que ocorre muitas das vezes aqui na Terra, né? A gente pensa que eu tenho tantos filhos, eu trouxe tantas mães pela reencarnação, você tem essas mães também construídas no mundo espiritual? Não. Ó, vamos ver o que é que diz Kardec, junto com os espíritos superiores. Do fato de ter um homem 10 encarnações, o homem, quando fala aqui, é homem e mulher, né? No sentido genérico. Não se segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos, o espírito individual, né? Que foram objeto de sua afeição, que eles estiveram ligados na Terra por diversas maneiras, e talvez pelas mesmas maneiras, ou seja, hoje eu sou pai, amanhã eu posso ser filho, não é? Posso ser um primo, não é? Da mesma família, da família. Eu tenho uma filha hoje que tem 2 filhos, amanhã eu posso ser o quê? Posso ser neto da minha filha. E agora? Tá vendo? Então, a gente incorpora repetidas vezes em corpos diferentes, né? Para poder a gente resolver essas questões entre a família. E progredir juntos também. Vamos lá para 21. Bom, aqui tem uma questão importante que nós falamos logo no início, não é? Sobre o contraponto que nós vamos colocar sobre a doutrina antirreencarnacionista.
né? Quanto ao passado, e vamos ver as consequências disso, quando se coloca uma posição como essa. Essa doutrina exclui necessariamente a preexistência da alma. É o contrário do que nós estamos e temos certeza do que realmente é. E as almas sendo criadas ao mesmo tempo em que os corpos, não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. Veja aí, laço de família aí foi para o espaço. Né? O pai é estranho para o filho, e a união da família fica, assim, reduzida unicamente à filiação corporal, não é? Sem nenhuma ligação espiritual. Ou seja, somente nesse momento do casamento. Não é? Que às vezes pode ser um casamento somente por interesse. E às vezes você encontra a pessoa que a gente chama de alma gêmea, e não é mais a energia certa, em outro momento. Não é? Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por se ter entre os antepassados algumas personagens ilustres. Com a reencarnação, né, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, não é? Pode se ter amado e mais tarde se reunirem de novo para estreitar os seus laços de simpatia, contrariamente ao que a doutrina anti-reencarnação prega. Ou seja, os laços de família só existem aqui agora e pronto, acabou, não existe mais. Ninguém se encontra mais, não se conhece o passado, nem simplesmente as questões de vivência. E nem se pode reunir novamente. Não se encontra, pronto, e acabou-se. Vamos lá para o item 22. 21, né? Quanto ao futuro, 21. 22, desculpa. É o 22. É. Isso no tocante ao passado. Isso, no tocante ao passado, né? Agora, quanto ao futuro, não é? Segundo os dogmas fundamentais que decorrem do princípio anti-reencarnação, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Ou seja, existe uma fixação aí, de uma única existência. Essa fixação definitiva da sorte implica a negação de todo o progresso. Ou seja, ninguém progride mais. Terminou, você não progride mais. Acabou a vida para você. Pois, se há algum progresso, não pode haver fixação definitiva da sorte. Mas, como a doutrina é assim, então acaba aí a questão da individualidade da alma e tampouco essa questão do progresso. Segundo, tenham elas bem ou mal vivido, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados, ou para o inferno eterno. Todos nós sabemos que esse céu que foi vendido, colocado na nossa cabeça, não existe. Não existe céu. Existem planetas, orbes, cada um com sua dimensão de amor, com sua matéria, com seu fluido, não é? Sutil. E também essa questão do inferno eterno, não existe também. Diabo, Satanás, capeta, demônio, não tem, existe espírito. Somos nós, ainda devotados para fazer o mal, não é? Que aqui na Terra, como prática de provas e expiações, a maldade prevalece ainda sobre o bem. E nós estamos desconstruindo isso quando a gente entende que somos espíritos, somos seres espirituais, pensantes. Aí a gente muda, não é? Ficam assim imediatamente separados para sempre, sem esperança de jamais se reunirem. De tal maneira que pai, mãe, filho, maridos e esposa, irmãos e amigos, não têm nunca a certeza de se reverem. É a mais absoluta ruptura dos laços de família. Então, a gente não vê mais ninguém. Acaba, né? Então, isso aí a gente tem que destruir dentro da nossa cabeça para poder a gente alimentar um processo de vida e não da morte. Não é? Pode passar. Com a reencarnação, né, e o progresso, que ele é consequente, todos os que se amam se encontram na Terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Ou seja, gravitar é em direção. Se há os que fracassam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas nem por isso as esperanças estão perdidas, porque existe sempre o perdão infinito do nosso Pai, que se trata de um processo de reparação pela pluralidade das existências que nós chamamos de reencarnação. Ajudados, encorajados e amparados pelos que se amam, sairão um dia
do atoleiro em que caíram, ou seja, que nós caímos. E isso todos nós podemos aqui ensejar esse conhecimento através das nossas próprias quedas. Aqui não tem santo. Todos nós caímos todos os dias e temos que ter a certeza de se levantar, porque amanhã poderá ser um dia melhor quando nós fazemos as coisas melhores hoje. Bom, com a reencarnação, enfim, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, né, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Como já colocamos aqui, os exemplos do Espírito Sazon, não é? E do que acontece no nosso ambiente familiar hoje, as crianças dentro de casa, a família, a esposa, tudo isso já foi construído no mundo espiritual para que isso pudesse acontecer e a gente tivesse essa oportunidade de se melhorar. Pode passar. Bom, aqui vamos fazer um resumo. 4 alternativas, né, se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. O primeiro, né, alternativa que você, eu, nós, enquanto estamos aqui, precisamos refletir. Você acredita no nada? Que é a doutrina do materialista, que é o niilismo, ou seja, nada para nada, nada, nós viemos do nada e pronto. Isso aí é uma doutrina, né, que deve ser destruída, porque você acreditar que você veio do nada, não é? E você não somos nada, isso aí é uma doutrina daqueles que se autodestroem, não considera nem a si próprio. A absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. Olha, para explicar melhor, está a pergunta, ou a questão número 15 do Livro dos Espíritos. Dá para ler, Leonardo? Questão 15? 15, está aqui, está na tela. Certo. Pergunta, que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo, seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta. A resposta, não podemos fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Questão 15 do Livro dos Espíritos. E a conclusão? E a conclusão, de acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos pela morte e não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Já pensou? Essa questão da doutrina panteísta, a gente diz que a formação de um Deus não se juntaram um bocado de gente e disse, agora você vai ser Deus, tornando um homem, Deus, um homem. E não é. E um só, né? Exatamente. A pergunta do Livro dos Espíritos, número 1, deixa bem claro, o que é Deus, não é quem é. Quem você personaliza. Que é Deus, aí sim, aí não tem personificação, ok? Bom, sigamos em frente. Outra oportunidade, ou alternativa. Conservação da individualidade, com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da igreja. Já falamos. Você vai para o céu ou para o inferno. Conclusão. Com a terceira, que é essa alternativa aí, que se apresenta para o homem, né? A possibilidade de se reverem, contanto que esteja no mesmo meio, podendo ser no inferno ou no paraíso. Já pensou isso? Não existe isso, né? Diabo, capeta, satanás, demônio, essas coisas, não existe. Preste atenção. Também esse céu e inferno que fica vendendo por aí, também não. Bote na sua cabeça essas coisas. Tenha um pouquinho de paciência em procurar para si próprio, abrir uma janelinha para o conhecimento e começar a pautar outros novos horizontes para a vida, né, para a felicidade que é eterna, e não essa ilusão que nós estamos aí todo o tempo, né, querendo que as inclinações e paixões se perpetuem dentro da nossa cabeça, cristalizando nossa mente, dificultando esse entendimento, ok? A quarta alternativa. Vai, Léo. A conservação da individualidade, com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. Conclusão, com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam, e é isso o que constitui a verdadeira família. Vai passar.
Bom, vamos agora para os exemplos. Sazon, a gente nós aqui já exemplificamos, agora vamos fazer a apresentação do espírito feliz que chegou no mundo espiritual. Esse exemplo está no livro Céu e Inferno. Vocês que estão nos assistindo, se vocês fizeram uma leitura do livro Céu e Inferno, na segunda parte, Kardec, junto com os espíritos superiores e sua pleiade de espíritos que lhe ajudavam, né, tiveram a preocupação de evocar vários espíritos para poder dizer da sua situação quando chegaram no mundo espiritual. Então, ele fez uma classificação dos nossos irmãos que chegaram lá, felizes, uns com condições medianas, outros necessitados, sofredores, os nossos irmãos suicidas, criminosos arrependidos, em expiação terrestre, não é? Bom, nós vamos apresentar aqui os casos felizes, né, que nós podemos construir isso. Então, aqui vamos contar o caso do Dr. Demuro, médico, homeopata e amigo pessoal de Kardec, desencarnado em 25 de 1 de 1865. Semelhante a Bezerra de Menezes, olha aí, quando o paciente não tinha condições de nascer, até o medicamento ele fornecia. Pouco dia após a morte física, realiza tratamento médico na médium que era sua conhecida e não sabia do seu desencarne. Olha aí, um velando o outro, amigos, ou seja, trabalhavam os dois no mesmo centro. Aí desencarnou, mas no outro dia já estava o quê? Trabalhando. E aí estava o quê? Doente, vamos ver. A médium que era conhecida e não sabia do seu desencarne. A médium não sabia do seu desencarne. Como ela era vidente, a médium, né, trabalhava no mesmo centro, tenta ele, de todas as formas, esconder o rosto, mas é reconhecida pela médium, que desmaia com o choque da notícia. Você viu aí? Nós estamos mostrando um caso engraçado, feliz, mas que a repercussão que nós queremos colocar é que os nossos amigos cuidam da gente também. Então, o doutor Demuri desencarnou, mas no outro dia já estava trabalhando e veio atender a sua colega de trabalho, que ficou encarnada no centro, e estava doente. Só que ela era vidente. E ele tentou se esconder, né, de todas as formas, mas quando ela viu, reconheceu e desmaiou. Não é? Ó, o médium, né, que a gente fala que o pessoal espírita não tem medo de espírito, tem também. Bom, mas isso tem que ser controlado para poder não acontecer esse tipo de situação. Aí a felicidade aí de compreender que existem nossos amigos para velar por a gente. Pode passar. Mensagem a Kardec em 2 de 85. Meu bom amigo, tende coragem e confiança em nós, porquanto essa crise, apesar de ser fatigante e dolorosa, não será longa. E com os conselhos prescritos, podereis, conforme desejais, completar a obra que vos propuseste com o filho das vossas. Mas ele está dando força para Kardec aí, porque Kardec, mesmo na situação que se encontrava, Jesus recomendou antes, quando fez o convite, dizendo das percalços que ele ia, como obstáculo, enfrentar. E aqui vem um conselho, né, dizer que, apesar de sua fadiga e dolorosa, né, e não será longa, e com os conselhos prescritos, podereis, conforme desejais, completar a obra. Ou seja, você não desiste. Então, existem laços familiares, protetores familiares, né? Existem os anjos guardiões, que são os espíritos superiores, mas existem os nossos irmãos. Partiu minha mãe, vou deixar de ser. É possível que a gente pense que se perde, não se perde. Nossos parentes estão mais próximos da gente do que nós imaginamos. Então, fica aqui agora as considerações do nosso irmão Leonardo, né? Tem as considerações do nosso irmão Vinícius, né, que pode logo mais dar sua entrada, para poder a gente fazer o encerramento da nossa aula. Se tiver alguma coisa a mais, a gente começa a falar a respeito do nosso tema. Então, Assis, eu tenho algumas considerações, eu estava com a cabeça baixa aqui, porque eu vou anotando as coisas e vou colocando. Então, pontos importantes que eu acho, para deixar claro,
hoje, certo? No agora. O que é exatamente ser vivo? Estar vivo, né? Então, o estar vivo que as religiões colocam para nós é o corpo físico, independente se é panteísta, independente da forma, independente se é ateu, se é da igreja cristã, enfim, o estar vivo vai ter esse corpo físico. E o que a gente está tentando trazer é que se esse corpo físico é uma existência única e o vivo é ter esse corpo, a família, os laços de família se perderiam. Então, o estar vivo, na verdade, é muito além. Quando se diz que morreu, na verdade, a gente perdeu o corpo, a gente devolveu o nosso corpo físico. A gente passou o tempo com ele para fazer a nossa evolução, para reparar os nossos laços com os nossos cobradores, com as nossas antipatias, mas a gente devolveu. E aí, se assim Deus der novamente, a gente ganha um novo corpo, quando ele der, e aí a gente tem uma nova encarnação, e assim a gente continua eternamente, tá certo? Evoluindo. Então, isso é uma coisa que eu acho importante entender nesse estudo de hoje. E nessa encarnação, nesse corpo físico, um outro ponto que foi colocado é a luta consigo próprio. Que luta é essa? A Bíblia cristã, ela traz a parábola da montanha. Então, a montanha lá, depois, Kardec retrata que são os nossos defeitos, digamos assim, que a gente precisa continuamente melhorar. E só com a fé que a gente vai remover essa montanha. A fé, o amor, a caridade. E aí eu acho interessante também colocar e trazer isso para a gente. E essas montanhas, essas dificuldades, essas evoluções que a gente tem que percorrer, a gente tem que entender que somos sim fora da lei. A gente continuamente, a gente quebra as leis, a gente, por um ou outro motivo, por distrações, por intuições, porque somos errados ainda, a gente, assim, a gente fere essa lei. A gente tem que continuamente ir corrigindo, ou vigiar e orar. Então, vai chegar um momento que a gente, em evolução, a gente vai conseguir vigiar para não errar mais, para não ferir mais as leis. E aí, uma vez que a gente não fere mais as leis, a gente vai simplesmente orando e ajudando os outros com bem você desse. Lá o nosso irmão, ele volta, ele pede para vir para cá, para ajudar os irmãos da quinta série, para ajudar. E, por fim, uma coisa que me chamou a atenção é que, assim, família. Aí vem aquela palavra lá do egoísmo. Eu quero só um filho, eu não quero nenhum filho. Mas a família é um sentido mais amplo. Já que a gente acredita em Deus e que Deus é Pai, a nossa família somos todos nós. Todos nós somos irmãos. E a família, ela tem uma dimensão, a família nesse sentido, onde Deus é o Pai e nós somos irmãos, é uma verdade libertadora. Renato, uma grande família. Eu vim para ajudar aqui o debate, e o primeiro ponto que eu quero passar para vocês é, já pegando o gancho, tá? Por isso que eu te cortei. Como que a gente consegue explicar, à luz da doutrina espírita, esses espíritos que reencarnam em famílias e que com a mesma criação
tendem a ser pessoas amorais, pessoas bastardas do que tange as leis, tanto divina como da sociedade. Pode começar por você, Leonardo, que ainda está com a palavra. Então, era o que Assis colocou lá com as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Às vezes, a gente acha que essa antipatia, ela significa que alguém é mau ou ruim, ou que alguém é defeituoso ou não. Mas, na verdade, são relações que foram criadas há algum tempo atrás e que elas estão sendo ajustadas, que elas estão sendo reparadas agora. Então, eu tenho um filho que é rebelde. De onde vem essa rebeldia? Eu tenho um filho que nasceu com autismo. Esse autismo, ele é a medicina até hoje procura os defeitos genéticos, mas será que é só do corpo? Esse problema é só do corpo ou são de vidas passadas? Tá? São de reencarnações passadas, digamos assim. E continuamente o que é que a gente tem que fazer? Agradecer essas montanhas que foram postas para mostrar que a gente, com a fé, com amor e com caridade, a gente consegue vencê-las. Não sei se eu respondi, Vinícius, mas... Vamos complementar. Olha, vamos para a lógica. Deus existe? Existe. Não é? Aí precisa ver Deus? Não. Deus é o sol. Não é? Deus é o vento. A gente sente. Não é? Os atributos divinos. Vamos aqui elencar alguns. Primeiro, Deus é justo? Não é? Vamos só colocar esse atributo. Se tirar esse atributo divino, justiça, é Deus? Não. Bom, aí nós temos 2 filhos. Eu tenho o Vinícius e tenho o Leonardo. Eu vou pegar os dois, né? Os 2 que estão na tela. Aí, vamos chamar assim, aparentemente, o pessoal diz, não, isso aqui é tranquilo e o outro é peralta. Não é? Não é isso? Ou vem defeituoso de fábrica, assim. Aí, diz, por que eu? Nó cego, né? Assim, aqui no Nordeste a gente chama de nó cego. Não é nó cego, Acaba nó cego. Nó cego veio na minha família, né? Olha, é de nascença. Se Deus é justo, não é? É um atributo divino, se tirar esse atributo de justiça, então não é Deus. Como é que a gente pode, se tudo é uma folha, não cai sem a permissão de Deus? Então, se é de nascença, e que não foi construído agora, é de causas passadas. Então, a gente tem que colocar lógica. A gente tem que chamar isso para fé raciocinada. Fé raciocinada significa fé inabalável, indestrutível, que tem consonância com as leis naturais que estão na nossa consciência. Agora, isso é com o tempo, sabe, Vinícius? Com o tempo, as pessoas vão entendendo. Por isso que nós estamos aqui, reunidos numa hora dessa, em nome de Jesus, porque Jesus disse, 2 ou mais pessoas reunidas para falar meu nome, estarei presente. Energia, pensamento, para poder trazer esse ensinamento do Cristo. Foi ele que ele disse na Boa Nova naquela época. Nós não compreendemos. E hoje, nós estamos aqui com um processo melhorado, vamos chamar assim, razoável, de conhecimento, para passar para os nossos irmãos. Para não cair nessa esparrela de não compreender e querer se martirizar onde existe um consolo, que é justamente abrindo a mente através da ciência espírita, que é justamente uma questão mental. Bom, contigo, Vinícius. Bacana. Eu toquei nesse assunto, Assis e Leonardo, porque muita gente pergunta, né? E às vezes se acha culpado porque dá a mesma educação e às vezes o filho não recebe. A gente teve um caso muito marcante essa semana, que o pai presenciou o falecimento de um filho e agradeceu a Deus pelo tempo que estava junto com ele aqui na Terra. Então, essa compreensão integral do ser, né? Que não só se extingue na atual existência, mas sim como um todo perante as leis divinas, é difícil ainda a população ela captar, assimilar essa informação, principalmente quando ela se encontra em aspectos negativos, né? Quando tem alguma coisa que acontece que ela não está preparada, e muitas das vezes, por
por passar de pai para filho, né, ela tende a dizer que Deus não é justo. E aí é um ponto que a gente pode analisar mais uma vez, que já foi falado na palestra por Assis, que a gente não pode personificar a Deus, né? Porque quando a gente personifica a Deus, a gente torna ele humano. Tornando ele humano, consequentemente, a gente tem ele imperfeito, quando a gente sabe que não é assim que acontece. Mas vale um ponto de reflexão que eu falei na minha palestra da semana passada. Jesus chamava Deus de Pai. Então, ele personificava Deus, não é isso? Só que a gente está 2020 anos depois de Jesus. Então, se a gente tem uma geração que normalmente ela leva 80 anos para trocar, né? Quando a gente vê aí que a cada 100 anos praticamente a humanidade que está encarnada regressa ao mundo espiritual e a humanidade, os espíritos que estão desencarnados voltam à Terra e aquilo ali já é outra falange espiritual reencarnando, né? E há 2020 anos atrás, Jesus precisava personificar a Deus para que as pessoas entendessem que Deus era de amor e de caridade, né? Não era uma justiça olho por olho, dente por dente, como pregava a cultura da época. Mas hoje ainda, Assis, ainda existe essa dificuldade, né? Eu posso ou não posso personificar a Deus, Assis? Pronto. Tem um tesouro que a gente está construindo, né? Onde é que está o pensamento? Né? O tesouro é o pensamento. Onde tiver o nosso pensamento, estará o nosso coração. É uma construção. Né? Só que nós temos um prazo de validade, vamos chamar assim, um prazo de civilizatório, e que nós precisamos construir essa realidade dentro de nós, porque nós somos o cosmos. Né? Nós somos, digamos assim, seres viventes, perenes, permanentes, e não podemos perder tempo. Mas é uma construção. Ou seja, Jesus disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quando ele disse isso, ele disse, olha, você pode não ser orgulhoso, porque eu não sou. Eu não sou egoísta, você pode não ser egoísta, porque são energias que se contrapõem aos fatores de criação do universo. Nós somos co-criadores. Então, Deus está dentro de nós. Agora, uma pergunta que a gente precisa fazer, como representante de Deus, que Cristo veio aqui nos ensinar, é perguntar que Cristo vive em mim, vive em nós. Esse é o procedimento que ele tem que fazer. Mas é uma construção. Né? Nós estamos sempre construindo o Deus dentro de nós. Jesus já tem Deus dentro dele. Né? Quando ele disse, eu e Deus somos um só. Não é isso que muita gente confunde essa passagem dizendo que Jesus é Deus. Mas, na verdade, é Deus que está dentro de Jesus, porque construiu esse amor incondicional que o Pai tem para conosco, que nós negamos. Então, precisamos reconstruir isso, mas pelo ensinamento base, que é sólido, um alicerce, que é justamente o evangelho praticado. Não esse negócio de ler, botar a codificação embaixo do braço, não é? E um diazinho passa, a gente nem lê, o livro fica com, digamos assim, os livros ficam assim com odores não muito bons, né? E a gente não evolui nada, não é? Então, precisamos tirar também o movimento espírita, não é? Para poder fazer, né? Porque essa questão de só dizer também não é fácil. Vamos fazer o que Jesus disse. Aí a gente constrói Deus, porque a caridade. Quando é que teve até uma pergunta ontem, sabe, Vinícius? A gente falando sobre caridade, perguntou o que é caridade? É uma ação de amor. Como é que pratica? Como é que se sente? A gente sente. Como é que a gente faz caridade? É ostentar, faça de todo jeito a caridade. Você vai fazendo, tendo uma hora que você vai acertar fazer. Porque tem muita gente julgando quem faz, mesmo numa situação errada. Mas vai ter uma hora que você vai sentir Jesus, Deus, dentro de você. Aí você começa a fazer caridade por prazer, uma coisa natural. Né? Inclusive os infortúnios ocultos dentro da nossa própria família, dentro das coisas, a gente vai... Pronto, nessa pandemia, eu estou fazendo um curso, né, que não tinha antes. Que a partir passar essa pandemia, né, eu sou um expert em lavar prato. Né? Estou... lavar prato com força. E aprendi, porque antigamente eu lavava os pratos, mas era por cima, alguma coisa assim. Agora não. Eu lavava bem direitinho, e o espírito superior aqui não estava reclamando.
Então, vejam que a gente evolui um pouco, a gente tira a lição de algumas coisas para poder a gente se melhorar. É uma construção, viu, Leonardo e Vinícius? Aproveitando a fala, principalmente da família, eu me lembro, assim, muito do nosso sertão, muito do nosso dia a dia, e aí a gente vê muito egoísmo e vaidade em algumas palavras que às vezes é brincadeira, do tipo, quando o menino faz alguma coisa boa, quando o menino acerta, quando o filho ou a filha acerta, aí a vaidade vem, esse menino puxou a mim, mas quando ele erra, ele diz, deve ter puxado ao pai. Então, isso também é uma outra coisa que eu acho impressionante. E a mensagem, uma outra coisa que pensando em família, tá? E fazendo parte da evangelização infanto-juvenil lá da casa onde a gente trabalha, não podemos deixar de falar. Temos que cuidar de nossas crianças. Temos que evangelizar as nossas crianças, porque elas serão os adultos do futuro. Elas poderão, como bem Assis disse, ser os nossos pais, os nossos avós no futuro. Então, cuidemos delas com carinho, com a evangelização infanto-juvenil. Leonardo, é interessante você falar, porque como a gente tem uma visão de mundo apenas linear nessa encarnação, muitas vezes a gente deixa passar a oportunidade de estar fazendo bem, mas agora eu falo de forma específica para uma criança, porque não é nosso filho, não é nosso sangue, né? E aí, quando a gente vê com a visão ampla, com a visão da doutrina espírita, do que Jesus prega, né, até pelo seu próprio evangelho, que fala que aquele que tiver o espírito de criança herdará o reino de Deus, a gente tem a ciência que devemos fazer o bem a todas as crianças, principalmente porque quando a gente tem a visão espírita reencarnacionista, a gente sabe que aquela criança que a gente está fazendo bem, mesmo que não seja do nosso sangue, poderá ter sido um filho nosso que a gente não estendeu a mão e não ajudou nem em reencarnações passadas. Quem está dentro da doutrina espírita, quem presta socorro espiritual, sabe muito bem isso, e quando a gente pega o atendimento de um irmão, né, de uma criança necessitada por abandono, por falta de amor tão básico, que é o amor maternal e paternal, a gente vê que tudo que a gente faz ainda é pouco para elevar coletivamente o amor na humanidade perante as crianças. Então, fica também o meu registro, também como trabalhador da evangelização infantil e juvenil, para que a gente possa olhar, mas não um olhar de misericórdia, um olhar caritativo, como São Francisco, de auxiliar. A gente não pode apenas dar o básico para que essas crianças elas virem adultos dependentes, seja ela de governos ou de planos assistenciais da sociedade, mas sim dar amparo, né, através do estudo, através da interpretação, para que elas elevem o conhecimento e assim possam tornar-se pessoas dignas, né, de almejar patamares melhores do que essas pessoas, essas crianças têm hoje. Então, vamos ajudar, vamos fazer com que elas possam, sim, melhorar, porque, eu não digo nem provavelmente, eu digo certeza, serão os futuros que encontraremos quando tivermos na mudança de patamar espiritual, na regressão, né, na nossa terceira fase evolutiva do plano terrestre, na nossa fase idosa, serão elas que irão cuidar de nós, e eu digo, com certeza, irão cuidar, porque o universo é uma via de mão dupla, e aquilo que a gente faz de bom, Assis, para alguém, ele não é perdido no espaço, ele volta 10 vezes mais forte para quem o fez. Então, gostaria de agradecer a presença dos irmãos. Teremos a prece final com o nosso irmão Assis, já. Eu tenho acompanhado, Leonardo, Assis, que as pessoas adoram as palestras, comentam bastante, sentem falta. E uma chegou para mim e disse: Vinícius,
A pior parte da palestra é saber que eu só vou ver aquele palestrante daqui a um mês. Porque o nosso calendário ele é mensal, né? Então, tivemos nosso irmão Assis no começo de junho e estamos com ele aqui presente, agora com o nosso irmão Leonardo fazendo o exórdio e os comentários. Teremos sim, em agosto, na primeira semana de agosto, mais uma vez a participação do nosso irmão Assis, mas fica desde já o convite para que ele possa aparecer aqui como convidado em outras palestras para matar um pouco da saudade dos seus fãs, viu, Assis? Das pessoas que gostam de suas palestras e da sua palavra, à luz da doutrina espírita. O mesmo convite faço ao Leonardo, meu irmão. Muito obrigado. Sempre é bom tê-lo conosco, ajudando e corroborando com a doutrina espírita. E que agora, para que a gente possa sair desta palestra de hoje mais harmonizados, com os ensinamentos consolidados perante a nossa consciência, é o mais importante. A gente está aqui para conscientizar cada um de forma individual, analisar o que foi dito, assimilar e, principalmente, Leonardo de Assis, colocar em prática, porque são essas 3 etapas que consolidam a caridade. Caridade é a ação em exercício. Ninguém é caridoso inerte, sem fazer nada. Não é uma dádiva, não é uma patente ser caridoso. O caridoso, ele exerce essa função. Então, que possamos exercer a função da caridade e assimilar, interiorizar, mais uma vez, o que foi dito com a prece do nosso irmão Assis, que finalizará amanhã de hoje. E desde já faço o convite a todos, para que possamos dar continuidade ao estudo do capítulo no próximo sábado, às 8 horas da manhã, agora com a presença da palestrante Lúcia Lotelli, que fará com o convidado Carlos Eduardo o complemento e os comentários de mais temas relacionados a esse capítulo tão grande e tão importante dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro da codificação kardeciana. Então, meu irmão Assis, um bom dia. E ficamos agora, Leonardo, com a prece e a paz do nosso irmão Assis. Então, meus irmãos, vamos agradecer, né? Agradecer por essa oportunidade redentora, a oportunidade de ser um espírito melhor, decente. Agradecer ao Pai, Criador, a Deus. Agradecer a Jesus de Nazaré, nosso irmão, que nos ensina todo dia, todo momento, todo minuto, né? Agradecer a Nossa Senhora de Nazaré, agradecer aos espíritos mentores desta casa, Francisco de Assis, Dr. Bartolomeu, ao espírito encarnado, Dona Cláudia, que dirige a casa, junto com seus médios, seus colegas, trabalhadores, colaboradores, toda a equipe espiritual que nos intuiu, nos inspirou para poder a gente aqui estar presente nessa manhã maravilhosa. Vamos agradecer também a todos os nossos irmãos espirituais que assistiram à lição nas colônias espirituais, nas cidades espirituais, sobretudo aos nossos irmãos que vieram para o tratamento, com os nossos amigos benfeitores, aqueles que assistiram aqui no mezanino, não é? Do São Francisco, esse laboratório, vamos chamar assim, de resgate, não é? Tem um aparelho que você não sabe que transmite toda essa lição. Sobretudo também ainda vamos agradecer a oportunidade de gerar esse fluido benfeitor para chegar aos nossos irmãos desencarnados que estão nas zonas umbralinas, que possam eles, pelo arrependimento, entrar no processo de reparação, como todos nós também recebemos esse ectoplasma, não é? E que estamos lutando consigo próprio para ser uma pessoa melhor, e que eles possam sair de lá como nós saímos. É um agradecimento a todos que nos assistiram e que vão nos assistir nas mídias sociais. E que esse ensinamento, né, tenha a oportunidade de uma reflexão a respeito de que a vida continua, de que ninguém morre, e que nós somos
seres espirituais pensantes, não é, imortal, moradores dos universos, dos multiversos, que aqui é uma passagem, que tudo passa. As coisas que nós consideramos boas e as coisas que consideramos ruins. É uma passagem. Nós estamos aqui, como o Chico disse, a vida na Terra é um treinamento para o desenvolvimento dos poderes espirituais. Vamos internalizar isso. Então, que todos tenham um bom dia, não é? E que a paz de Jesus esteja conosco. Assim seja. Assim seja, meus irmãos. Até a próxima, se Deus quiser. Próximo sábado, estaremos com a presença de Lúcia Lotério e Carlos Eduardo. Fiquem com Deus e até o próximo sábado, se Deus quiser. Um abraço e assistam às nossas palestras gravadas através do Facebook, /Web Rádio Portal de Luz. Até mais. Bom dia a todos, se Deus quiser. Tchau.